Se há uma coisa que a história nos ensinou, é que governos ditatoriais e ditadores cruéis sempre existiram. Pensando nisso, a Cinedocs resolveu listar os 5 ditadores mais sanguinários de todos os tempos. Para essa seleção, consideramos a incompetência de seus regimes, os métodos brutais que usaram para se manter no poder, o tempo que permaneceram no comando e as terríveis consequências humanas que causaram. Vale lembrar que o conceito de ditadura hoje é bem diferente do que era no passado. Talvez, em algum momento, façamos um vídeo contando como era a ditadura na época dos romanos, por exemplo. Mas para a lista de hoje, focaremos apenas nas ditaduras da história mais recente. É importante destacar que ser um governante ruim não basta para ser considerado um ditador. Para isso, é necessário ser um líder ilegítimo que violou direitos humanos de forma sistemática. Se você acha que ditaduras são exclusivas de governos de esquerda ou direita, esse vídeo talvez não seja para você. Mas, se você compreende que esse tipo de regime existiu em ambos os espectros políticos e que ambos cometeram crimes contra a humanidade, então continue assistindo. Nosso 5º lugar vai para o cara que proclamou a criação da República Popular da China em 1949. Uma nova fase estava se iniciando na China depois de uma violenta guerra civil. O líder do país seria agora também o líder do Partido Comunista, Mao Zedong, que governaria até 1976, o ano em que ele morreu. Além da guerra civil, ele se envolveu em outros eventos importantes da história da China no século XX, como, por exemplo, a Grande Marcha, que o tornou muito popular durante a década de 1930. Como governante, tentou acelerar a industrialização do país e a coletivização da agricultura, mas não foi bem-sucedido em nenhum dos dois. Esse foi um período de baixa produção de alimentos e, como consequência, milhões de chineses morreram de fome no final da década de 1950. Mao ainda encabeçou outro evento, o Grande Salto Adiante, que resultou em um massacre que tirou a vida de mais de 80 mil pessoas. Mao não era conhecido por aceitar bem as críticas ao seu governo, e perseguições políticas foram frequentes nesse período. Vários críticos foram enviados para campos de trabalho forçado, onde seriam reeducados. Na década de 1960, depois do fracasso das suas reformas, Mao lançou a Revolução Cultural, que tinha como objetivo manter vivos os ideais do Partido Comunista e combater opositores ligados à cultura ocidental. Milhões de pessoas foram perseguidas, entre elas professores, artistas e até políticos que já tinham sido aliados de Mao. Uma série de massacres aconteceram como forma de divulgar a palavra de Mao, que foi difundida pelo governo chinês através do Livro Vermelho, um livro que contém uma série de citações atribuídas a Mao Zedong. Por muitos, a Revolução Cultural é vista como um grande retrocesso. Mao sempre negou que qualquer chinês tenha passado fome no seu governo, o que pode ser atribuído à pouca informação que era passada à população. Dizem que seus funcionários tinham medo de lhe dar más notícias e que mentiam dizendo que estava tudo certo no governo de Mao. Ao todo, 45 milhões de chineses morreram durante esse regime, mas há quem diga que Mao é responsável pela China ser uma superpotência hoje. Assim como outros nomes nesta lista, Mao não admite críticas. Nosso 4º lugar vai para o mais cruel ditador da África. Members of the armed forces, police, and the public, they are responsible for my security. And immediately they hear anybody making subversive activities or try to plan anything against me, they report that person straight to the police. Idi Amin. Amin era um militar extremamente respeitado em Uganda. Carregava a mais alta patente do exército, tanto que muitos militares eram mais leais a ele do que ao próprio presidente Milton Obote. Para acabar com as disputas políticas entre os dois, Idi Amin deu um golpe e o exército acabou por eliminar membros do governo, inclusive o presidente. Isso foi em 1971. Amin assumiu a presidência e ficou nela até 1979.
e o seu governo foi marcado por violações de direitos humanos, combate à liberdade de expressão, má gestão, corrupção e nepotismo. Ele era um cara muito carismático e foi bem recebido no início do seu governo. Ele chegou a se declarar presidente vitalício, mas, para evitar que um golpe acontecesse contra ele, montou uma polícia secreta que tinha como objetivo mantê-lo no poder. Seu governo perseguiu qualquer pessoa que pudesse ser opositor, e execuções públicas foram frequentes. Volta e meia se via o corpo de alguém boiando pelos rios. Estima-se que 300.000 pessoas morreram durante o seu governo, isso sem falar nas torturadas. Entre as formas de tortura mais comuns estavam a ingestão de sal, até que a pessoa morresse desidratada, espancamento com martelo e imersão em água quente. Os corpos eram jogados no Nilo para servirem de alimento aos crocodilos. Até uma das esposas de Amin foi brutalmente assassinada, provavelmente por uma suspeita de traição. Em 1978, ele começou uma guerra com a Tanzânia, acusando os tanzanianos de conspirarem contra o seu governo. Os tanzanianos contra-atacaram e, quando chegaram à capital de Uganda, Kampala, Idi Amin fugiu, encerrando seu governo. Internacionalmente, ele era visto como um líder cruel e incompetente. Ele viveu até 2003 na Arábia Saudita, sem nunca ter respondido por seus crimes. Nosso terceiro lugar vai para o cara que foi responsável pela morte de 1/4 da população do seu país, Pol Pot. Também conhecido como Salot Sar, ele liderou o Camboja entre 1975 e 1979. Ele começou sua carreira política no Partido Comunista e, depois de ganhar popularidade durante a Guerra Civil no país, liderou a tomada da capital, Phnom Penh. Com ele no poder, o nome do país foi mudado para Kampuchea Democrático e foi estabelecido o Ano Zero, como se a história do país começasse agora. Pol Pot proibiu outros partidos políticos, fechou as fronteiras do país, cortou linhas telefônicas, aboliu o dinheiro, baniu a religião e fechou indústrias. Qualquer oposição ao regime ou à nova forma de vida da população era vista como uma ameaça, e pessoas eram presas sem sequer saberem do que estavam sendo acusadas. A tortura era comum e acontecia em lugares como a prisão S21, que hoje serve como museu. As pessoas eram torturadas, tinham suas unhas arrancadas, sofriam queimaduras e recebiam choques elétricos. Para evitar gastar balas, as execuções eram feitas com facões e machados. Pol Pot defendia uma sociedade agrária e ordenou a evacuação das cidades. As pessoas foram enviadas para trabalhar em fazendas coletivas. Muitas delas não tinham qualquer experiência com o trabalho no campo e não se conseguiu produzir a quantidade de alimento suficiente. Como resultado, milhões de pessoas morreram de fome. Estima-se que 2 milhões de pessoas morreram no Kampuchea Democrático, o que correspondia a cerca de 25% da população na época. O mundo pouco sabia do que acontecia lá, e essas atrocidades só ficaram mais conhecidas depois que o Vietnã invadiu o Camboja e colocou fim ao regime de Pol Pot em 1979. Ele fugiu para a selva, mas em 1997 foi colocado em prisão domiciliar e morreu no ano seguinte. Quem convivia com ele diz que ele morreu com a consciência tranquila e que seus planos só não deram certo porque tinha gente lá atrapalhando. A medalha de prata vai para um dos líderes mais temidos do século XX, Joseph Stalin. Stalin nasceu na atual Geórgia e foi líder da União Soviética de 1929 até 1953, quando morreu. Ele se juntou aos bolcheviques quando tinha seus 20 anos e foi atuante na Revolução Russa de 1917, na Guerra Civil, e estava lá durante a formação da União Soviética. Foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista por Lenin. E, mesmo tendo algumas desavenças com ele, Stalin buscou ser visto como seu sucessor. Ele já era conhecido por ser violento, planejar ataques, sequestros para roubar dinheiro e fazer com que as coisas acontecessem. Então, não foi muito difícil para ele fazer com que seus opositores morressem ou desaparecessem, como no caso de Trotsky durante a década de 1920. Com o tempo, Stalin foi crescendo dentro do Partido Comunista até assumir o controle total do país e criar uma imagem de homem forte.
o que pode ser visto no próprio nome que ele adotou, Stalin, que vem da palavra russa para aço. Stalin investiu pesado na eliminação de inimigos políticos e críticos ao seu regime, o que culminou no Grande Terror, no final da década de 1930, quando mais de 1 milhão de pessoas foram presas e milhares executadas. Foi o maior período de perseguição a minorias, repressão policial e expurgos políticos visando a preservação da União Soviética. Membros do exército acusados de traição foram mortos, e qualquer discordância com Stalin era vista como uma ameaça ao seu governo. Para garantir que soubesse de tudo, Stalin contava com uma polícia secreta à sua disposição. A União Soviética era o maior país do mundo durante o governo de Stalin, e ele investiu pesado na industrialização e na coletivização de terras, mas isso nem sempre deu certo. Em algumas ocasiões, gerou fome, que matou milhões de pessoas. Mesmo nessas condições, Stalin não diminuiu a repressão e, em sua paranoia, sempre achava que havia alguém querendo assassiná-lo. Milhões de pessoas foram enviadas para campos de trabalho forçado em lugares como a Sibéria, onde ele mesmo havia sido enviado quando jovem. Stalin foi um dos grandes nomes da Segunda Guerra Mundial, liderando a União Soviética contra a Alemanha nazista. Quando a guerra terminou, colocou os países do leste europeu sob sua influência e acabou controlando a política deles também. Não podemos esquecer também que foi durante o governo de Stalin que a União Soviética produziu sua primeira arma nuclear. Nosso primeiro lugar vai para o cara que deu início a uma guerra mundial, Adolf Hitler. Hitler foi o principal nome do partido nazista. Ele concorreu às eleições presidenciais na Alemanha em 1932, mas perdeu. Mesmo assim, como era muito popular, foi nomeado chanceler, e depois que o presidente Paul von Hindenburg morreu em 1933, Hitler acumulou os dois cargos, se estabelecendo no poder, dissolvendo os sindicatos e partidos políticos, e construindo campos de concentração para onde seriam enviados os opositores políticos. Seu governo também foi responsável pelo Holocausto, uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Além de judeus, minorias como ciganos, deficientes físicos, negros, homossexuais e opositores políticos foram perseguidos, presos e mortos. Hitler e seu partido queriam expandir o território alemão, o que deu início à Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Foi uma guerra brutal, que destruiu cidades e famílias. Hitler contava com uma equipe eficiente e que estava disposta a matar quem fosse preciso para que ele atingisse seus objetivos. Ele é responsável pela morte de milhões de pessoas e por um dos capítulos mais sombrios da história mundial. Durante seu governo, a economia alemã foi convertida em uma economia de guerra, com o objetivo de criar um exército poderoso. Hitler se cercava de ideais racistas e acreditava que os alemães eram uma raça superior. Ele também estava envolvido em decisões militares e exigia que os soldados lutassem até a morte sem se renderem. A guerra só terminou com a derrota da Alemanha em 1945, e Hitler cometeu suicídio antes de ser capturado. Não tem como falar de todos os ditadores. Poderíamos falar de Mugabe no Zimbábue, Mussolini na Itália ou o Emílio Garrastazu Médici do Brasil. Então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários quais você acha que são os piores.